Sabe aqueles começos de filme que já te pegam de surpresa? Pois é. Beethoven, o Magnífico, não perde tempo. A história começa num lugar onde, teoricamente, deveria reinar o amor pelos animais. Uma pet shop. Mas o que a gente vê é o contrário. Em plena madrugada, 2 homens invadem o local de forma sorrateira. Só que não estamos falando de ladrões comuns. Eles estão ali por um motivo específico: roubar filhotes de cachorro. Cruel, né? Entre as várias gaiolas estão vários filhotes inocentes. Um em especial chama a atenção. Um São Bernardo ainda pequenino, com olhos brilhantes e uma expressão esperta. Enquanto os outros são levados, ele encontra um jeitinho de escapar. E é aí que tudo começa. O pequeno herói peludo corre pelas ruas da cidade, sozinho, perdido, sem ninguém. E mesmo sem uma única fala, porque claro, ele é um cachorro, a gente sente tudo. O medo, a coragem, a esperança. E nesse momento, já estamos torcendo por ele. Corta para o amanhecer. As ruas ganham cor. Os primeiros raios de sol aparecem e lá está ele. Cansado, com as patas sujas, mas ainda determinado. Ele anda pela vizinhança até encontrar um lugar que parece acolhedor. Uma casa comum, com jardim, cercas brancas e brinquedos no quintal. A casa da família Newton. E é ali, naquele momento, que o destino começa a brincar de forma inesperada. O cachorrinho se esconde no quintal, observando de longe a movimentação da casa. As crianças, Rice, Ted e a pequena Emily, saem para brincar e o encontram. A reação deles é como se tivessem ganhado o melhor presente do mundo. Amor à primeira vista. Risos, abraços, latidos. É um encontro de almas, daqueles que a gente sente no coração. Mas claro, toda história tem um porém. George Newton, o pai, é aquele tipo de homem metódico. Tem pavor de bagunça, detesta pelos nos móveis e acha que cachorro é sinônimo de confusão. E quando ele chega e vê aquele filhote no quintal, bem, dá pra imaginar, né? Mesmo assim, diante do olhar pidão das crianças e da firmeza carinhosa da esposa, Alice, George aceita relutantemente. O cachorro pode ficar, por enquanto, só por uns dias, só até acharem os donos. Mas a gente já sabe. O por enquanto é só o começo de algo muito maior. E é nessa primeira manhã que o cachorrinho ganha seu nome. Enquanto toca uma música clássica no rádio, ele late. Não uma, mas várias vezes. E então alguém comenta: "Ei, parece que ele gosta de Beethoven." E pronto. Nome escolhido. Batismo oficial. Beethoven. A partir daqui, nada será como antes. Beethoven já está oficialmente morando com a família Newton, ou pelo menos está tentando conquistar o espaço dele. As crianças estão encantadas. Rice, Ted e Emily não se desgrudam do novo amigo peludo. É como se ele tivesse preenchido um vazio que eles nem sabiam que existia. Mas enquanto os pequenos se derretem, George ainda está contando os minutos para devolver o cachorro ao dono. Só que Beethoven é teimoso, e grande, e bagunceiro. A cada passo, uma pata suja. A cada salto, um vaso quebrado. George começa a sentir que está vivendo num filme de terror canino. E claro, o herói de 4 patas parece ter um talento especial para derrubar tudo o que George mais preza: paz, ordem e controle. Mas tem uma coisa que a gente precisa destacar. Beethoven não é só confusão. Ele é um cão com coração. E aos poucos começa a fazer coisas que ninguém espera. Ele entende os sentimentos das crianças. Ele está lá quando Ted sofre bullying, quando Rice precisa de coragem para falar com o garoto que ela gosta, ou quando Emily está triste e quietinha no canto. E é nesse tipo de cena que o filme brilha. Porque a gente percebe que Beethoven não veio para ser só um bicho de estimação. Ele é um amigo, um protetor, um terapeuta com o rabo abanando. Claro, George ainda não vê nada disso. Ele continua tentando manter a casa em ordem, mas é impossível com Beethoven por perto. Em uma das cenas mais engraçadas, George tenta sair para trabalhar todo arrumado, com a gravata alinhada, o café na mão, e aí Beethoven o empurra sem querer na fonte do jardim. A água voa, o café espirra, a gravata voa. E o dia de George já começa com cara de desastre. Mas enquanto ele luta para manter as aparências, Alice, sua esposa, começa a ver o lado bom. Ela percebe que as crianças estão mais felizes, mais unidas, que a casa está mais viva, e no fundo ela também se afeiçoa ao novo morador,
o por enquanto começa a se transformar num talvez para sempre. Só que, como todo bom filme, nem tudo são flores. Um novo personagem entra em cena. O misterioso Dr. Varnick, um veterinário aparentemente renomado, com consultório chique e fala mansa. Mas por trás do jaleco, esconde intenções sombrias. Ele tem um plano, e infelizmente, Beethoven faz parte dele. Enquanto isso, o cachorro continua conquistando a todos, menos George. Ainda assim, mesmo com toda a relutância, há algo mudando. O olhar de George começa a suavizar. Ele ainda resmunga, ainda torce o nariz, mas algo ali dentro está balançando. Porque por mais que ele tente negar, Beethoven está virando parte da família. E é nessa fase da história que o filme nos faz sorrir com aquele calor no peito. Porque é sobre isso. Família. Sobre aceitar o inesperado. Sobre abrir espaço, mesmo no caos, para algo novo que pode transformar tudo. Beethoven ainda tem muito o que aprontar, e o Dr. Varnick ainda vai mostrar quem é de verdade. Mas uma coisa é certa, esse São Bernardo já fez morada no nosso coração, e devagarzinho está fazendo morada também no de George Newton. A essa altura, Beethoven já é praticamente o rei da casa, e como todo rei, ele governa com bagunça, baba e muita energia. Mas não é só isso, ele também se tornou parte essencial da rotina das crianças. Está nos momentos felizes, nos difíceis, nos constrangedores e, principalmente, naqueles que ficam na memória para sempre. Ted, que vivia tímido e inseguro, começa a se soltar com a ajuda do novo amigo. Ele passa a enfrentar melhor os colegas que zombam dele e até arrisca umas palavras mais confiantes no colégio. Tudo graças ao São Bernardo que o segue como uma sombra fiel. Rice, a adolescente da casa, está vivendo os dilemas de todo o primeiro amor. E Beethoven, claro, está ali, metendo o focinho onde não foi chamado, literalmente. Em uma cena marcante, ela está conversando com um garoto, tentando parecer descolada. E quem aparece todo feliz sujando a roupa do rapaz com patas enlameadas? Sim, Beethoven. Um desastre. Mas também um salvador. Porque aquele garoto, na verdade, não era tão legal assim. E Beethoven, com seu faro apurado, parece ter sentido isso antes de todo mundo. Já Emily, a caçula, tem em Beethoven seu melhor amigo. Eles são inseparáveis. É ele quem brinca, protege e até ouve seus segredos mais bobos. É puro amor entre os dois. E é justamente isso que faz a gente se apegar ainda mais. Beethoven não é só divertido, ele tem alma. E sente. Mas no meio desse turbilhão de momentos fofos e caóticos, algo mais sombrio começa a se insinuar. Lembra do Dr. Varnick? Pois é, ele não sumiu. Pelo contrário, está mais presente do que nunca, e com planos cada vez mais perigosos. Esse veterinário respeitado está envolvido com testes cruéis em animais, e precisa de um cão grande e saudável para suas experiências. E adivinha quem ele quer? Sim, Beethoven. A partir daqui, o clima começa a mudar. Ainda temos cenas engraçadas, como Beethoven roubando salsichas do vizinho, ou se enrolando na mangueira do jardim, mas a tensão se instala, porque nós, como espectadores, já sabemos o que Varnick quer, e tememos pelo que pode acontecer. George continua no modo "vou tolerar", sem perceber o que está se desenhando. Ele está estressado com o trabalho, tentando manter o equilíbrio da empresa, e cada nova travessura de Beethoven parece um peso a mais. Mas há uma cena, em especial, que mostra que algo dentro dele está mudando, quando vê Beethoven defendendo Emily de um estranho. Ali, por um instante, George percebe. Não é só um cachorro bagunceiro. É um protetor, um membro da família. Mesmo assim, o ponto de ruptura está chegando. Varnick, manipulador, se aproveita das inseguranças de George. Planta dúvidas. Diz que Beethoven pode ser perigoso, que está fora de controle, que precisa ser contido. E George, sem saber de toda a verdade, começa a ceder à pressão. E é aí que a história dá uma virada de partir o coração. Beethoven é levado, não porque aprontou, mas porque foi mal compreendido. E ver as crianças chorando, chamando por ele sem entender o porquê, é de cortar a alma. Nessa altura, a casa está em silêncio. Não há mais patas correndo pelo corredor, nem baba espalhada no sofá, só o vazio. E é nesse silêncio que George percebe. A bagunça que Beethoven trazia era, na verdade, a vida pulsando.
a alegria, a união. E o que vem agora é uma jornada de resgate, de redenção e de amor verdadeiro. O que acontece quando uma família perde algo que ama profundamente? Quando o riso desaparece, quando as manhãs ficam silenciosas, quando até as crianças deixam de correr pela casa, é nesse vazio que a verdade aparece. E George Newton, que passou o filme tentando manter tudo sob controle, finalmente enxerga com clareza. A casa sem Beethoven não é mais a mesma. Enquanto isso, o nosso herói de 4 patas está em perigo. Nas mãos de Dr. Varnick, trancado em um lugar frio, cruel e impessoal. Ele não entende o que está acontecendo, só sente que algo está muito errado. Aquele ambiente é o oposto de tudo que ele viveu com a família Newton. Lá não tem risos, nem abraços, nem comida escondida debaixo da mesa. É um lugar onde cães choram, onde o medo tem cheiro, onde até o latido ecoa com tristeza. Mas a esperança vem dos olhos de uma criança. Emily, a caçula, é quem dá o primeiro grito de verdade. O Beethoven não faria mal a ninguém. É ela quem acorda a mãe. E logo, Rice e Ted também se juntam. Não há mais espaço para dúvidas. A dor deles é tão sincera, tão honesta, que finalmente atravessa o coração de George. E é ali que tudo muda. George, que até então era o cético da casa, decide fazer o impensável, ir atrás de Beethoven. E não sozinho. A família toda embarca nessa missão. É uma jornada que começa com pistas, pequenas descobertas e depois um confronto direto com a verdade. Eles descobrem que Varnick, aquele que todos achavam confiável, está por trás de um esquema monstruoso de testes em animais. E Beethoven é apenas uma entre tantas vítimas. A sequência que se segue é uma das mais emocionantes e eletrizantes do filme. George invade o lugar. Não é um herói de ação, nem um detetive experiente. É só um pai, um homem comum. Mas, naquele momento, movido pelo amor, ele se transforma. Derruba portas, enfrenta obstáculos e finalmente encontra Beethoven. Preso, machucado, mas ainda com aquele olhar esperançoso. E quando os olhos dos dois se encontram, sem uma palavra sabemos. Eles se perdoaram. Mas ainda não acabou. Varnick tenta impedir a fuga, tenta virar o jogo. Mas, para surpresa geral, não é George quem o derruba. É Beethoven. Com um salto heróico, nosso São Bernardo gigante finalmente mostra toda a sua força. Não de forma violenta, mas justa. E com isso, Varnick acaba exatamente onde merece. Preso, desmascarado e derrotado por um cachorro de coração enorme. A volta para casa é triunfante. Beethoven entra pela porta como um rei retornando ao castelo. As crianças pulam, abraçam, choram. Até George se ajoelha e, pela primeira vez, acaricia o cão com carinho sincero. Não como um incômodo, mas como parte da família. E assim, a casa volta a pulsar, com patas barulhentas, brinquedos mordidos e baba por todo lado, mas também com sorrisos mais largos, laços mais fortes e amor verdadeiro. O sol voltou a brilhar na casa dos Newton. E não é só força de expressão. Com Beethoven de volta, tudo parece mais vivo. As manhãs são agitadas, sim, mas repletas de risos. Emily já não teme os pesadelos. Rice encontrou em Beethoven um confidente para as angústias da adolescência. Ted voltou a correr pelo quintal. E George? Bem, até George já começa a admitir, ainda que resmungando, que talvez aquele cachorro tenha conquistado seu lugar ali. A transformação é sutil, mas poderosa. Antes era uma casa organizada, quase fria, onde tudo tinha seu lugar. Agora é uma casa cheia de pegadas e vida. Beethoven não apenas salvou os Newton do perigo lá fora, salvou-os também de si mesmos. Da distância que crescia sem que percebessem, da rotina que apagava os vínculos. Ele virou o elo, o coração da casa. George agora o leva para passear de manhã, ainda de pijama, resmungando, mas com um sorriso escondido no canto da boca. Alice, mais leve, volta a se dedicar ao trabalho sabendo que os filhos estão felizes. E as crianças? Bom, elas redescobrem o valor da amizade, da lealdade, do amor que não julga, não exige, só oferece. No bairro, Beethoven já virou celebridade. As pessoas o reconhecem, brincam, se aproximam. Ele uniu vizinhos, trouxe alegria até para quem só passava em frente. Aquele cão, que um dia apareceu do nada, hoje faz parte da paisagem como uma árvore antiga, firme, generosa e impossível de ignorar.
Mas o final guarda uma última surpresa: filhotes. Sim, Beethoven não chegou sozinho. Como todo bom herói de histórias encantadoras, ele traz com ele a promessa de continuidade, de futuro, de novas bagunças, mais amor, mais aventuras. Quando a ninhada aparece, os olhos de cada Newton brilham de um jeito único. E George? George finalmente se rende. Ele não só aceita os filhotes, ele os acolhe com um sorriso inteiro. Porque agora, mais do que nunca, ele entende que a vida perfeita não é a vida sem problemas, mas a vida cheia de amor, mesmo que venha com um pouco de baba. E assim termina Beethoven, o Magnífico, 1992. Uma comédia leve, mas profunda. Um filme que nos lembra de algo simples e poderoso. Às vezes, é preciso um cachorro gigante e bagunceiro para nos ensinar o que realmente importa.